O Ministério Público faz uma investigação e diz algo. Será que a gente já não sabia? Hein? Advogados do PCC estavam passando informações de dentro para fora dos presídios. Gabriele Guimarães vai explicar pra gente aqui. Diga, Gabi. Advogados detidos na semana passada são suspeitos de passar informações de integrantes da cúpula do PCC para chefes da facção em liberdade. É o que aponta uma investigação do Ministério Público de São Paulo. A promotoria elencou conversas entre advogados que, segundo o órgão, extrapolam a legalidade da função advocatícia. Representantes dos advogados alegam que eles não poderiam exercer esse tipo de função em presídios federais sem o conhecimento de agentes, porque as audiências são monitoradas. Os investigadores também relatam o envolvimento de uma das advogadas em um núcleo responsável pela administração de imóveis destinados a abrigar familiares de integrantes da facção estruturado na cidade de São Paulo. Segundo o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público, relatórios de órgãos de administração penitenciária indicam que essa mesma advogada atuaria como mensageira, levando recados de marcola de dentro do presídio federal para as ruas. O órgão não detalha, contudo, como isso se daria. Ô Sônia, surpreendendo um total de 0 pessoas, é isso? Não, de 0, de menos 14, né? Todo mundo sabe que isso acontece direto, e quando surge uma investigação, ninguém tem explicação para o que aconteceu. Os celulares nas penitenciárias, eles já são algo comum, vergonhosamente comum. Aliás, isso foi tema de várias matérias em jornais internacionais. Teve uma grande matéria, uma repercussão num jornal suíço há 2 anos, sobre um especial sobre celulares nas penitenciárias brasileiras. Então, isso pra gente já faz parte do nosso cotidiano, infelizmente, não é isso, Zaida? Não, e ali não tem problema de sinal, né? Não tem. É impressionante. Não tem, Pega Zaida. tudo. Eu aqui chove um pouquinho, eu tô aqui no Skype com vocês, já tô preocupada se vai cair a imagem, se não, mas lá no presídio com certeza não teria que ter essa preocupação. Agora, a defesa dessas advogadas, ela está contestando os mandados de prisão preventiva. É bom ressaltar isso, prisão preventiva, não é provisória. Alegando que elas foram vítimas de criminalização do exercício profissional porque receberam honorários para atuar como advogadas de detentos lá em Porto Velho. Tem uma penitenciária federal lá em Porto Velho, em Rondônia. E aí, eles alegam que elas estão detidas indevidamente há 1 semana em uma casa de custódia masculina. De fato, não pode, não é? Não. Então, não faz sentido que a estrutura penitenciária não tenha capacidade para separá-las, né? Para que elas fiquem no lugar adequado. Isso é uma questão de lei, é um direito. Elas não podem ficar no local que é para custódia masculina, uma casa de custódia masculina. E não é a primeira vez, né, Zé? A gente tem outros E não é a casos, primeira- não. né, de mulheres Casos em absurdos, e dentro inclusive, de né? celas de cadeia junto com homens. Exato. Agora, de fato, não há nenhuma surpresa. Mas o interessante, logo no início ali do que disse a Gabriele, é a informação de que, segundo os próprios advogados, não é, eles não poderiam fazer nada disso sem uma mãozinha interna, porque as conversas são monitoradas. Então isso aí tem de ser investigado, correto? O que eles estão dizendo é que não é só uma conversa ali livre, secreta, sem que ninguém ouça. A conversa é monitorada. Se mesmo assim nada impede que os recados sejam transmitidos, há uma mãozinha interna, não é isso? A impressão que fica é essa, não é, Zé? Seria só uma das formas da mãozinha interna que historicamente são relatadas em reportagens como essa que foi feita. Onde há dinheiro e onde há muito dinheiro, geralmente as mãozinhas aparecem, né, Ronald? Aparece. Ô, Sônia, como é que é... Tudo funciona, né? Como é que é essa coisa do profissional que atende gente que está presa por crimes que foram cometidos?
essa relação na Europa, por exemplo, na França, onde você viveu durante bastante tempo, e essa coisa de comunicação feita por presos. Isso deixa as pessoas... deixaria qualquer francês estupefato com uma notícia dessa? Deixaria porque lá os horários de visita, tanto da família quanto dos advogados, ele é absolutamente restrito. É feito numa agenda e coisas do tipo, se o advogado falhar, se ele não puder ir no dia, só o mês que vem, meu amigo. Ah, mas o meu processo está ainda... Não tem jeito, não pôde esse dia, então você vai remarcar, vai entrar na fila. É exatamente o processo que eles fazem, agora mal comparando quando nós, estrangeiros, temos que pedir o documento de residência lá, que também é muito complicado. Lá, o francês gosta muito de papel, é muito burocrático. Então, se você não cumpre aquilo que está na agenda, normalmente escrita, passa para a próxima, no lugar que tiver branquinho lá no calendário de papel, né, o analógico, né, como a gente chama, né, e não o digital, e aí a coisa se segue. Agora, celular, isso é um absurdo, isso não existe. Você tem a figura do defensor público, que é um direito de quem cometeu uma infração e que precisou ser detido. Isso é uma coisa normal, como nos Estados Unidos, né, isso também é uma prática. Aqui no Brasil nós também temos, mas lá isso é mais comum você ter um defensor público do que você contratar um advogado. Aqui a maioria contrata, né? E advogados, inclusive, especializados já naqueles crimes, já naquelas prescrições do Código Penal, e você sabe, não, esse aqui absolve, esse juiz é assim, esse juiz é assado. Aqui, mais ou menos, o jurídico tem um mapa de como acontece aí os julgamentos, os processos e os inquéritos, infelizmente. E fora a morosidade, né? Se isso já é difícil você lidar com um sistema que está precisando, é um sistema que tem muitas jurisprudências, tudo é jurisprudência. Jurisprudência aqui, jurisprudência ali. Então você vai abrindo um leque de opções que já deixa o processo demorado. Com a morosidade da justiça e com a tecnologia que funciona num presídio, por exemplo, as coisas começam a ser normal. Fala assim, isso não vai adiantar porque é uma prática, isso acontece mesmo. A gente tem que parar de ser o país do isso acontece mesmo, é assim, as coisas são assim. Não é assim. Isso não é normal. Gente na cadeia não pode usar celular, desculpa. Sabe, dar ordens de coisas ilegais pro outro lado. Ninguém tá falando, o meu filho tá doente, tô ligando aqui, tô usando meu celular. Não é isso. As pessoas negociam, elas têm privilégios dentro desses presídios. Isso é muito complicado. Quando vai acabar isso? A gente não sabe quando acaba. Nós jornalistas vivemos denunciando. Agora, ninguém faz nada e as reportagens crescem a cada instante. Inclusive, um ótimo convidado aqui para vir no Acontece e falar conosco sobre isso é o Rodrigo Hidalgo. O Rodrigo, ele sabe exatamente como é que funcionam essas práticas, várias matérias de denúncia. Rodrigo, que já ganhou o prêmio ESSO, inclusive. Seria uma ótima entrevista, conversar com os jornalistas que cobrem sistema penitenciário, denúncia, porque o nosso papel a gente faz, mas a gente vai até um certo ponto. Não dá para fazer mais do que a gente já está fazendo. Fala, Zaidan. O Rodrigo que tem um nível de palestrinidade semelhante ao do Ronald. Mas e passionalidade também. Também. É verdade. Mas você sabe que isso que a Sônia Blota falou, de conhecer as brechas, os caminhos, não é? A jurisprudência, os precedentes, isso se repete também, se reproduz nesses grupos organizados de corrupção, não é? E eles não apenas conhecem também as brechas, os caminhos, como eles conseguem, muitas vezes, interferir na legislação, conseguem estabelecer, inclusive, que rumos o Congresso vai tomar, em termos de legislação a respeito de punição à corrupção. Interferir significa influenciar deputados? Influenciar ou até ser deputado. Uhum. Né? E mais, muitas vezes, nós já vimos isso, inclusive isso foi dito aqui por gente do nível do RESEC, dizendo que eles conseguem, na verdade, saber qual ministro do Supremo vai receber aquela causa, aquela ação.
É isso e até mesmo, esperar o momento de que seja aquele ministro. Né? Ô Zaidan, você lembra que nós entrevistamos aqui o Gabriel Feltran? Como é que é o nome do livro, Gabi? O livro é Irmãos, uma história do PCC. Isso, e ele... Obrigado, Gabi. Ele Bom comentou a respeito... lembra que a gente perguntou se o PCC quer ser a lei, quer fazer a lei, quer fazer parte das câmaras legislativas e tudo mais, e ele disse que não, que eles querem estar nas brechas onde exatamente o Estado não entra. É ali, mas essa citação que você faz mostra exatamente que existem alguns caminhos pelo legislativo, seja influenciando, seja buscando espaço, que isso sim se confirma, né, Zaidan? Sim, claro. Até porque, ao contrário da situação francesa relatada pela Sônia, né, onde geralmente é um defensor público, aqui você tem o sujeito que é especializado nesses caminhos. Não é? Ele tem um mapa na cabeça. Aliás, com relação ao amor da França por burocracia, né, é interessante notar um dos livros mais importantes do século XX, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber, em que ele mostra exatamente como os países de formação católica, isso inclui a França, né, majoritariamente católica, a França dividida, teve lá também os calvinistas, mas dividido, eles são muito mais propensos ao Estado tutelar, ao Estado maior, ao Estado interventor, à burocracia, do que os países de formação protestante, né? Correto, exatamente. Aquele livro explica tanta coisa que é preciso ler várias vezes, porque tem sempre informação nova ali. Né? E a gente pode estabelecer como meta a gente fazer um programa por mês ou por semana falando disso, e a gente passará meses falando exatamente ou sobre esse livro ou as derivações que esse livro ainda hoje provoca na vida das pessoas.